Boa noite a todos, sejam noite. todos bem-vindos à nossa casa União Espírita Mariolânia. E a nossa palestra de hoje, estamos recebendo o nosso irmão Lindomar com o tema Vigiai e Orai. Seja bem-vindo, Lindomar. Obrigado, Milúcia. Obrigado a presença de todos aqui, a Zelaines, André, Denise, minha esposa, o Bruno, um abraço, Bruno, Mônica, Arnaldo, Alzira, a Ivone, a Maria, sejam muito bem-vindos. E aos irmãos nossos também, desencarnados, que estão conectados conosco aqui também. Bom, gente, tema da nossa palestra de hoje, deixa eu até colocar aqui, uns 45 minutos, Milúcia, mais ou menos? Ótimo. Nosso tema da palestra de hoje, gente, é vigiai e orai. Quem disse essa frase foi Jesus. E nós entendemos que Jesus nunca falava algo, ou ainda fala, né, que não tenha um nexo muito profundo por detrás de tudo isso, né? Se a gente pegar essa frase, ela está ligada justamente ao que ele deixou para nós aqui, que é o seu evangelho de amor, com o intuito de fazer o quê conosco? Que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Como nada é por acaso, a gente sabe disso, né? Não existe coincidência, existe sempre deuscidência, né? Você vê a abertura, a mensagem da abertura que a Milúcia leu, né? A construção mental para a gente fazer, para que nós possamos estar com os nossos pensamentos alinhados. E tudo isso tem a ver muito com a nossa palestra de hoje. Então, essa questão do vigiar e orar tem tudo a ver com a nossa reforma íntima. E eu sempre falo, né? Qual que é a meta nossa aqui, enquanto encarnados? A cada oportunidade que Deus, na sua misericórdia divina, traz para conosco. Que nós possamos sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Essa é a nossa meta nessa encarnação. Porque ainda nós já viemos várias vezes e vamos vir mais outras tantas vezes. Porque para chegar na missão, digamos assim, o nosso objetivo, enquanto espírito, que é nos tornarmos espíritos puros, a gente vai demorar muito para que nós possamos conseguir chegar nesse intuito nosso. E é a cada encarnação nossa que nós temos que fazer a nossa parte, para que nós possamos chegar, encarnação em encarnação, ao nosso objetivo maior, que é viver as virtudes em sua essência. Então, gente, o orar e vigiar, eu vou ler uma frase para vocês, que é a nossa nessa frase. O orar e vigiar é a orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da prece para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as tentações. Essa é uma frase aqui, na verdade é um texto, né, pequeno aqui, um parágrafo, que a gente vai trabalhar a nossa palestra em função disso. Então, gente, pegando nesse parágrafo que a gente viu aqui agora, orientação, né, que nos convida à observação de nós mesmos. E o que é isso? Vou pegar esse pedacinho, né? Observação a nós mesmos. Gente, nós temos que ter um olhar voltado para nós. Por quê? A gente tem que ter um autoconhecimento para entender quem que nós somos. Eu estou Lindomar aqui, o André está André, a Ivone está Ivone. Mas assim, gente, quem somos nós de verdade? A gente vem esculpindo isso em nós ao decorrer da nossa evolução como espírito. E nós temos que entender quem nós somos.
através da percepção que nós temos de nós mesmos, a gente vai conhecendo um pouquinho mais a nós mesmos, entendendo os nossos comportamentos, que os nossos comportamentos, eles são influenciados diretamente do que nós valorizamos. E o que nós valorizamos, nós trazemos como crenças. E a partir dessas crenças, a gente vira a nossa vida em função disso. Então, é bem um ciclo mesmo para a gente entender essa questão do autoconhecimento. E aí, quem é você? Quais atitudes levam a fazer aquela atitude? Ou o porquê que eu cometo sempre essa mesma repetição? O que tem dentro de mim que eu coloco e priorizo e dou valor a isso? Aí a gente vai entender na próxima frase, que é assim: convidando a observar nós mesmos e de nossas predisposições íntimas. O que seriam predisposições íntimas? É o que eu trago de outras encarnações. Foi muito salutar aí essa mensagem inicial da Milúcia aí, essa mensagem. O que trazemos de vidas passadas para que nós possamos zerar nessa existência ou amenizar as nossas falhas. Tudo que e essa situação, gente, ela dá sinais. Então, assim, a gente tem um véu do esquecimento, que a gente não lembra do que aconteceu em vidas passadas, e isso é muito bom, mas a vida, ela dá sinais para que você possa entender aonde você precisa de ajuste. E é ali, nessas situações que nós temos inclinação, ou inclinações, até no plural, para que nós... que é aí que a gente tem que voltar o nosso olhar para que nossa vida se atente a isso. E a partir do momento que a gente começa a perceber isso, nós possamos analisar a questão da mudança. Então, o que acontece comigo? Por que eu tenho inclinações para determinada situação? Se eu tenho tendência a roubar, o porquê? Aí lembro do autoconhecimento, o porquê que eu vira e mexe eu tenho esses impulsos para querer roubar, para querer ir lá, ou tem pessoas que vêm com a questão de assassinar, outra, as mais variadas situações. E aí a gente começa a entender as inclinações para isso. Se você ficar em pé e começar a inclinar seu corpo, ele vai ser sustentado até um determinado momento. Depois dessa inclinação, ele não precisa fazer mais nada, ele vai sozinho. E o que quer dizer isso, gente? Nós, enquanto estamos em pensamento, conectados com aquilo, a gente só tem a inclinação. Depois vem a baixa vibração e a gente conecta com a espiritualidade negativa, aí a inclinação é feita de modo espontâneo. E que a gente vai falar agorinha sobre isso daí também. Então, quais são essas inclinações que eu tenho e trago dentro de mim? Essas inclinações, elas têm que ser superadas porque é algo mal resolvido em outras encarnações. E a gente precisa entender isso. Então, se eu saio de uma situação hoje que eu tento esquivar dela, igual a Minúcia falou, deixa para a próxima encarnação, eu faço isso. Não, gente, tem que ser resolvido aqui agora. Nós temos o dom que Deus está nos dando do presente aqui para ser resolvido, pegando esse tempo, porque o passado a gente não consegue mudar, mas a gente consegue ressignificar. O futuro é uma incógnita, que ele é formado pelas nossas ações do hoje. E se nós temos o poder da ação do agora, por que a gente vai deixar para uma próxima encarnação? Vai lá saber quando que você vai ter oportunidade de novo de estar aqui nesse planeta, ou em outra esfera, porque Jesus disse, na casa do meu pai tem várias moradas, para que nós possamos estar tendo a oportunidade de nos progredirmos, porque lá no plano espiritual a gente estuda, e quando chega aqui na Terra, ou na encarnação que a gente precisa, em determinado mundo que você está afinizado com ele, energeticamente, e ainda de progressão, de evolução moral, ali nós temos que testar o que aprendemos na teoria na nossa pátria espiritual. Então, é aqui, na encarnação, que a gente prova se a gente está apto a passar por aquilo ou não.
se a gente conseguiu fazer o deverzinho de casa, se a gente conseguiu renovar aquelas inclinações. E aí, através disso, gente, o que que traz essas inclinações? São as sintonias, né? Com quem eu estou sintonizado? Até o tema da palestra, Bilúcia, eu ia falar bem assim, ó. Me diga o que tu pensas que eu digo quem tu andas. Mas aí eu ia falar, não, vai ficar um tema muito assim. E o orar e vigiar encaixa tudo que eu ia falar. Então, antigamente a gente usava aquela expressão, me diga quem tu andas que eu digo quem tu és. Mas não é assim. Conhecedores que nós somos da doutrina espírita, a gente entende que me digas o que tu pensas, que eu digo com quem tu andas. Porque é a partir da conexão mental que a gente conecta, a gente faz essas sintonias. E aí, gente, nós temos duas faixas vibratórias. Aqui é a linha neutra, uma linha neutra. Se eu vibro negativamente, daqui para baixo, eu vou ter a conexão com as esferas inferiores. Então, todos aqueles irmãos nossos que estão menos esclarecidos, com o coração endurecido, que ainda não buscou a evolução, eles ficam oscilando vibracionalmente nessas faixas. Agora, se eu trago os bons pensamentos, se eu começo a conectar com as coisas do bem, eu tenho um conteúdo dentro de mim que me leva, eu leio o evangelho, eu tento conectar com coisas maravilhosas, meu padrão vibracional começa a ficar nessas faixas aqui, ó. E se eu estou nessas faixas aqui, eu conecto com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade que está ali pronta para nos ajudar. Mas para isso, Jesus fala, bata-vos que vos abrirei. A gente tem que tomar as atitudes nossas, fazendo a vigia dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, que através desses controles de pensamento, que são as vigias, né? Que são observar atentamente, que nós temos que acautelar-se, que nós temos que precaver-se, que nós vamos nos manter distante dessas vibrações negativas. E através dessas conexões que vão fazer a gente ter inclinação e atrasar a gente. Olha isso que é interessante, vai atrasar o nosso aprimoramento moral. Essa reforma íntima que Jesus fala tanto para que nós possamos fazer para passarmos por essa encarnação, que a gente vai ter muitas encarnações ainda, depende desse aprimoramento moral. E esse aprimoramento moral está conectado diretamente às suas vibrações, aos seus pensamentos, às suas atitudes, às suas ações. Aí nós entendemos que para que nós possamos estar vibrando negativamente ou positivamente, o que eu estou mandando para dentro de mim. Qual conteúdo eu estou mandando para dentro de mim? Eu estou conectado com a sexualidade, eu estou olhando filme pornô, vendo contos eróticos, eu vou começar a baixar nessas faixas vibratórias. Eu estou pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou lendo algo edificante, o meu conteúdo vai estar favorável àquilo. Então, o que você coloca para dentro de você? Eu fico ligando a TV e vendo um monte de morte acontecendo, tragédias, porque, gente, é o seguinte, nós fomos programados para detectar situações negativas, para preservar a nossa espécie. Por quê, gente? Se eu sei que ali está acontecendo um incêndio, um perigo, eu vou querer saber dessa notícia, porque eu não vou para aquele lado, porque eu vou preservar minha vida, eu não vou querer ir lá naquele local onde está acontecendo aquele incêndio, posso morrer queimado. Então, a notícia ruim vende, ela dá ibope, a notícia boa não. E aí a gente fica conectado ao meio dessa pandemia toda, com contágio emocional muito forte. A segunda maior causa morte que está tendo agora na pandemia é infarto. As pessoas estão morrendo infartadas por desespero emocional, de cara, eu vou pegar o vírus, eu vou morrer, minha família vai morrer e tal. E o que é isso, gente? Eu estou emanando para o universo esses pensamentos.
atraindo para mim o que eu não quero. Então, muito cuidado do que a gente vai pensar, do que a gente vai conectar, que vai sintonizar. E isso, estamos aqui para entender que nós precisamos evoluir. E sintonia com a espiritualidade negativa, com as vibrações mentais negativas, atrapalha a nossa evolução. Não deixa a gente progredir, não deixa a gente nem ajudar o próximo. Porque nós temos, gente, uma conexão muito forte que ter. 3 conexões. Primeira, com Deus. E tem tudo a ver com os 2 mandamentos que Jesus resumiu todos os profetas, todas as leis e tudo que pudesse vir, Jesus resumiu em 2. A primeira, amar o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Essa é a primeira conexão que a gente tem que fazer com o nosso Criador. E quantos de nós estamos desconectados dele? Nessa pandemia, muitas pessoas perguntaram para mim, né? Nossa, você fala aí de Deus, você fala um monte de coisa. E aí, onde que está Deus no meio de tudo isso aí? Muitas pessoas morrendo por dia, onde que está Deus? Eu falo, gente, no mesmo lugar que ele esteve, nunca saiu de lá. Você que distancia dele. E aí você reclama de ele não estar ali mexendo. E outra coisa, gente, pandemia, qualquer situação que acontece no universo, não é no planeta Terra, no universo, tudo está sob a maestria de Deus. Nada acontece por acaso. Não tem injustiça, pelo contrário, existe justiça. Muitas mortes coletivas, gente, é uma depuração dessa nova era nossa que nós estamos entrando, num planeta de regeneração, saindo de um planeta de provas e expiações, entrando num planeta de regeneração. Muitos espíritos, muitos irmãos nossos não estão mais compatíveis energeticamente, vibracionalmente, com essa nova categoria de mundo que estamos entrando. E aí eles são convidados por amor, por misericórdia de Deus, para ir para outros mundos condizentes a o que eles vibram. E aí que eles possam ter a oportunidade de evoluir também. Então, Deus não quer o mal de ninguém, Deus não quer, pelo contrário. Vocês aí que são mães, vocês que são pais, se seu filho vir pedir um pão para você, você vai dar pedra? Agora imagina Deus que criou. Então Deus ele está aqui para nos amparar, para nos mostrar. Ele já deu a nossa meta, né? A evolução, tornarmos espíritos puros. E Ele quer que cada vez mais, por mérito seu, você consiga evoluir. Você consiga, por mérito, chegar a ter vicissitudes rompidas e colocar uma virtude naquela vicissitude que você, naquele vício que você tirou dentro de você. E a gente adquiriu isso ao longo das nossas reencarnações, ao longo das oportunidades que foi dada para nós, desde quando Deus nos criou simples e ignorante e nos trouxe. Então, a primeira conexão que a gente tem que ter, gente, é com Deus, com o nosso Criador. Você conectando com Deus, se Deus está com você, quem está contra você? Aonde que você vai abastecer forças que às vezes você nem sabe que você tem? É conexão com Deus. Você com Deus, ninguém há contra você. Segunda conexão, gente, muito importante. Aí a gente vai para a segunda lei de Deus, segundo mandamento de Deus, de Jesus. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Primeira pergunta, vocês se amam? Isso é uma pergunta retórica, tá, gente? Para vocês aí mentalmente, dentro dessa casa mental, na intimidade de vocês, responderem isso para vocês. Vocês se amam? Segunda pergunta. Você ama seu próximo? A primeira pergunta define a segunda. Como assim, não é? Eu só dou o que eu tenho. Eu só posso amar o meu próximo se eu tiver esse sentimento
dentro de mim para comigo. Se eu me amar, a partir do momento que eu tenho esse sentimento para comigo, aí eu sei o que é o amor. Eu sei o que é amar. Agora eu vou amar meu próximo. Jesus é tão sábio que lá, desde a perseguição dele, aí nós encontramos depois Saulo de Tarso perseguindo Jesus. Ele era fiel às leis mosaicas. E Jesus, naquela época, para eles, era um intruso. Quem é essa pessoa falando ser superior às leis de Moisés? E foi a perseguição dos cristãos. Até ele entender quem era Jesus. Até Jesus, na estrada de Damasco, aparecer na grandiosidade, espírito de quinta grandeza, 5 sóis desses nossos, e cegar Paulo. E ele vai para Damasco, encontra quem ele ia perseguir, que é o Ananias, aquele velhinho. E ele ajuda ele a recuperar a visão. Mas a visão que ele tem depois recuperada já é o Cristo que está nele. Ele começa a enxergar o mundo através dos olhos de Jesus. É essa transformação. Foi o apóstolo, aí ele sai de... Quem não leu o livro, gente, é uma boa indicação aí para quem ainda não leu, Paulo e Estevão. É uma boa indicação, é incrível esse livro. Quem já leu, hoje nós temos a oportunidade de estar um pouco mais adiantado o nosso entendimento, e na hora que você lê de novo, você vai ter outra pegada, outro entendimento que às vezes passou porque você não compreendia lá naquela época que se deu lá atrás, há 10 anos, 15 anos lá atrás. Então, sempre a gente está conectado. Lembra? Que conteúdo que eu trago para minha mente? O que eu estou conectando? Que sintonia que eu quero estar? Eu quero estar aqui, eu quero estar neutro, em cima do muro? Ou eu quero estar vibrando aqui embaixo, me conectando com a esfera inferior, me abrindo a possibilidades de obsessão? Ou eu quero estar aqui em cima, conectando com a espiritualidade amiga? Quando eu trago conteúdo de valor para dentro de mim, é um passo, eu já estou inclinado a estar com a espiritualidade amiga. E isso é muito positivo para nós. Então, gente, que conteúdo que você manda para você? Primeira, conexão com Deus. Segunda, com você mesmo, que é a conexão depois de Deus muito forte. Porque essa conexão com você mesmo vai fazer você perceber você. Tem muitas pessoas, eu faço atendimento também, desenvolvimento pessoal, e muitas pessoas, só um instantinho, gente. Muitas pessoas chegam para mim, aí eu pergunto para elas, quem que é a pessoa mais importante para você? Ah, meu filho. 99% fala filho. Tem um ou outro que falou marido, esposa, tem outros que falam mãe, mas é meu filho, sempre meu filho, minha filha, tal. Gente, muito bom a gente ter o filho como importante, mas não. A pessoa mais importante do mundo para você é você. Porque se você não tiver um olhar atento para você, se você não trabalhar para você, para que você possa evoluir, você não tem condições de cuidar do seu filho, que você acha que é tão importante para você acima de tudo. Ele é importante, mas primeiro é você. Se você está bem consigo mesma, consigo mesmo, você tem capacidade e condições de cuidar de todos. Do seu filho, do seu marido, de sua mãe, do seu pai, do seu avô, de todos. Mas o primeiro olhar é voltado para nós. E isso não é egoísmo, gente. É auto-amor. É o amor que eu tenho que sentir que Jesus passou para nós, em experiência, para que através disso nós possamos amar, aí sim a terceira conexão. Primeira conexão com Deus, segunda conosco mesmo, e a terceira com o nosso próximo. E aí sim, eu posso falar para o outro que eu amo ele. Porque Jesus, quando ele colocou esses 2 mandamentos, amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, como que eu vou roubar o meu próximo se eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Eu não quero para ele, eu não quero para mim, eu não faço para ele.
Isso muda tudo. Isso tem uma pegada nova para a gente. Faz a gente despertar consciência para que possamos tomar decisões incríveis da nossa vida. Então, essas conexões, essas sintonias que vão fazer que nós possamos evoluir espiritualmente, passar de uma forma eficaz enquanto passamos nessa encarnação e não fracassar. Tem muitos de nós, nossos irmãos, que fracassam numa encarnação. Gente, nós temos praticamente 3 vezes a nossa população encarnada, a desencarnada, querendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. E aí tem pessoas que não entendem isso e fracassam numa encarnação. Às vezes, por pura invigilância, que o nosso tema é vigiai e orai, e Emmanuel disse para Chico, segundos de invigilância, séculos de resgates. Às vezes, por uma coisa momentânea, achando que aquilo é ótimo para nós, a gente comete equívocos. E aí a gente não consegue sanar numa encarnação. A gente vem 1, 2, 3, e às vezes nem é para sanar aquilo, é para nos prepararmos para que daqui 3, 4, 5 encarnações nós tenhamos capacidade de confrontar de novo com aquela situação para que a gente possa zerar. Então, olha o comprometimento disso tudo para conosco. Então, às vezes, o prazer momentâneo nos torna as grades, a nossa prisão moral. E aí nós temos aqui, observando a Terra, nós temos 3 categorias para a Terra. Aqui a Terra, no planeta de prova e expiação, ela nos dá a função, a categoria de educandário, escola. A gente vem para aprender aqui. Aí nós temos a categoria, a segunda categoria, de hospital. Jesus veio para as almas doentes, para os espíritos doentes. Então, aqui é onde a gente vai ser cuidado, vai cuidar da nossa alma, do nosso espírito. A gente aprende, primeira categoria, a gente aprende na escola, a gente é curado no hospital, e ainda, a terceira é a prisão. Então, nós temos a escola, o hospital e a prisão. Para nós, que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, é uma prisão essa matéria aqui densa. Então, a gente é aprisionado nessa matéria. Nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais. A nossa pátria é o mundo espiritual. Então, a gente está vivendo uma experiência humana. E essa experiência é de suma importância para que nós possamos evoluir. Todos nós. O único ser perfeito, gente, que pisou aqui na Terra, único, Jesus. Ninguém mais. Nem Gandhi, nem Teresa, nem Madre Teresa de Calcutá, ninguém. Só Jesus. E aí a gente vem ainda observando as outras pessoas de uma forma julgadora, entendendo, porque daí se a gente pegar os 3 pilares da caridade moral de Jesus, a gente vai entender que nós temos que ter benevolência com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas com todos. Então, quando a gente for apontar para uma outra pessoa uma falha dela, a gente tem que entender que a gente tem também falhas, que nós somos imperfeitos, que nós estamos aqui conectados com aquilo que passa na nossa mente. Aí entra uma outra coisa dentro desse texto, orai e vigiai. Tem um capítulo que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí nós temos as moradas físicas dos planetas e as moradas mentais. Porque através das moradas mentais é que nós vamos estar conectados para onde, quando a gente desencarnar, a gente vai. Então, se eu estou conectado a mundos inferiores, a coisas, eu vou lá para aquelas esferas.
Então, vigia o seu pensamento, vigia seus impulsos, porque através dessa vigília, é aquela coisa, o policiamento, eu só vou estar entendendo as minhas ações, o meu autoconhecimento, quando eu começo a voltar um olhar para mim. Eu começo a me perceber. E essa autopercepção faz com que eu possa me conhecer, faz com que eu possa jogar conteúdo de qualidade para dentro da minha mente, para que eu possa estar sintonizado sempre com a esfera superior. Porque através disso, eu vou estar evoluindo, eu vou estar crescendo enquanto espírito na missão que Deus deu para nós quando criou a gente simples e ignorante. Tornarmos espírito puros. O que tornarmos espírito puro, gente? Estar vivenciando todas as virtudes na essência. Depois disso, gente, ainda André Luiz fala, tá. Então, quando fala, né, naquele parágrafo que a gente começou a falar lá, né? O vigiai e orai é a orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos, de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos. A gente melhora quando a gente começa a mudar o nosso padrão vibracional. A gente começa a mudar quando a gente começa a colocar conteúdo de qualidade, conteúdo de valor dentro da nossa mente. A gente melhora, valendo do recurso da prece. Vigiar e orar. Orar é prece. Buscarmos em uma sintonia mais próxima com Deus, a conexão primeira com Deus. Lembra que eu falei para vocês agora? E a força necessária para vencer as tentações. Vamos pegar essas tentações aí agora. A tentação traduz por um impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores. E o que são esses impulsos, gente? É as inclinações que nós trazemos de vidas passadas, experimentando entre tentativa de erro e acerto, não sabendo usar o nosso livre-arbítrio, e aí a gente trocava os pés pelas mãos. E aí Deus nos oportuniza mais uma encarnação para a gente reparar o que a gente cometeu de equívoco lá atrás. E aí, o que é o pecado, gente? Pecado nada mais é, gente, que é um meio de se expressar de quando a gente transgride, há uma transgressão nas leis divinas. E é exatamente isso que a gente tem como pecado, que trabalha na Bíblia falando tudo isso. Então, todas as vezes que você, de alguma forma, vai transgredir alguma lei de Deus, você vai contra a lei de Deus, e você vai contra a lei de Deus consciente, tá, gente? Porque Deus colocou na nossa consciência todas as leis dele. A gente pode estar no meio do nada. A gente vai fazer algo, tá só eu e Deus, ou eu sozinho. Eu vou fazer algo e é errado, minha consciência acusa na hora. Tá falando assim, ó, você vai infringir alguma das leis de Deus agora. Ele ainda pergunta, você vai querer continuar fazendo isso ou vai parar? E a gente, quando vai, por conveniência de algum prazer imediato a nosso favor, porque a gente usa do egoísmo, a gente não pensa na nossa consciência, a gente age de maneira consciente, errando, transgredindo as leis de Deus. E aí, na misericórdia divina, na justiça de Deus, nós somos convidados, numa próxima encarnação, a reparar essa questão, que nós estamos, de alguma forma, tendo uma atitude equivocada. Então, gente, entra depois do vigiar, nós temos o orai. E orai, ele fala assim, nesse parágrafo, através da prece, temos a possibilidade de captar com maior facilidade, a salutar influência dos espíritos que nos amam e que sempre procuram nos intuir nas melhores decisões e atitudes. Olha o quanto que é importante a oração. E quando a gente ora, se nós estamos
Lembra, gente, na faixa neutra, nós estamos indo para as esferas inferiores aqui, pelos nossos pensamentos, que às vezes não vigiamos, passamos despercebido, cometendo alguns equívocos, estamos aqui nessas vibrações aqui, dessa faixa. Se nós nos dotarmos de oração ali, começarmos a agir através da oração, nós que estávamos vibrando nessas faixas vibratórias aqui negativas, a gente começa a levantar a nossa vibração através da oração. E através dessa oração que nós vamos conseguir desconectar dessas influências que vão nos levar, às vezes, à nossa ruína e à nossa estagnação espiritual dentro da nossa senda evolutiva. Então, quão importante essa frase de Jesus. Gente, tem palestra aqui ainda, conteúdo para falar de se orar e vigiar por 3 dias. Ainda não acaba, porque é muito profundo esse orar e vigiar. E Jesus, ele não dá ponto sem nó, ele fala um negócio de uma profundidade que parece pequena, 3 palavrinhas, orai e vigiai, mas é de uma grandeza por detrás disso que é imenso o conhecimento e a sabedoria dele investida nessas 3 palavras, nessa frase. Então, resumindo, gente, vigiai é controlar seus pensamentos através do conteúdo que você joga para dentro de você para conectar, sintonizar com as esferas superiores, não se deixando abater por pensamentos, palavras e ações negativas que nos rodeiam. Porque, gente, olha só a categoria de mundo que a gente estava. Prova. Está provando a gente aqui. Ah, é facinho, você consegue dar conta, então vai lá. Aí chega lá, tudo que você tinha na sua mente, que levava você à falha moral, ela é evidenciada para cima de você. É colocada à prova. E aí, você dá conta de resistir? E quando você consegue resistir, você evolui como espírito, porque você fala bem assim, ó, isso já não é para mim por temer eu voltar de novo numa encarnação, não, porque isso já não mexe mais comigo. Eu já superei isso. Estou sintonizado com coisas muito maiores e melhores do que isso aqui, ó. Isso aqui não leva a nada. Agora, isso aqui sim. E é isso que vai trazer para nós a nossa grandeza espiritual, a nossa evolução moral. E aí, gente, vigiai, trazer para nós, está acontecendo qualquer coisa com você. Às vezes, pelo nosso dia a dia, principalmente nesse momento de pandemia, que as nossas emoções estão afloradas. E aí a gente, por qualquer coisa, a gente baixa nosso padrão vibracional. E aí você começa a ter atitudes que falam, gente, isso aí não é meu, não. Então, fique esperto. Se não é seu, a partir do momento que você identificou, gente, oração. 3 vezes ao dia ou tome sem moderação. Quanto mais orar, melhor para você. Quanto mais orar, mais você vai estar vibrando aqui, ó. Mais conectado com a espiritualidade amiga, com aqueles espíritos que torcem por você. Aqueles espíritos que amam você. E aí, através do controle total que é de Deus e designado pelo nosso irmão maior, pelo nosso mestre, modelo e guia, que é Jesus, essa embarcação aqui, essa terra, ela sempre vai estar ao comando de Jesus. E nós, todos nós, não vamos estar desamparados. Você pode estar sozinho, você achando que está sozinho, mas Jesus vai estar com você. E Jesus estando com você, meu amigo, melhor companhia não há. E aí a gente vai conseguir fazer maravilhas em nossa vida. Então, gente, a mensagem que eu queria trazer para vocês, dessas reflexões, para que nós possamos, a partir de hoje, coloca assim, a partir de hoje, eu vou ter uma nova conduta na minha vida. Eu vou usar o poder de vigiar os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações, para que eu possa sempre estar conectado. Não está dando certo? E sempre oração, oração, oração. E através da oração, não é recitar palavras, tá, gente? Não é lá, Maria cheia de graça, convosco, Pai nosso que está no céu. Não. É conversar com Deus.
É você ter convicção de cada palavra que sai da conversa com seu Pai maior, que te criou, que sabe de tudo que passa na sua intimidade. Só que ele precisa que você tenha ação de chegar até ele, porque ele está ali, de braços abertos, sempre esperando você. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que tem misericórdia para com todos nós. E assim, gente, que as minhas palavras possam fazer sentido para você, através dessa frase, vigiai e orai. Que a paz e o amor de Jesus envolvam os corações de cada um aqui, representando a família que está aqui. E agora vamos para nossa oração. Vamos, todo mundo, fechar os nossos olhos para conectar com a espiritualidade maior. Vamos receber agora essa energia de Jesus penetrando cada lar, cada pessoa que está no pensamento de cada um aqui que está nessa palestra aqui hoje. Que possam chegar até elas, até o lar de cada uma delas. Tantas pessoas enfermas, tanto do Covid como tantas outras doenças que já existem no planeta. Tantas doenças emocionais, morais, que nós precisamos aqui de um médico, precisamos de remédio, precisamos de conforto, precisamos de acolhimento, e isso tudo a gente tem com Jesus. Jesus acolhe você, Jesus cura você, Jesus está do seu lado o tempo todo. Basta você conectar, basta você sintonizar com Ele, para que através dessa conexão, através dessa sintonia, nós possamos, de mãos dadas, caminharmos para a nossa evolução. Passarmos por essa pandemia e não contaminarmos, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. E que, aonde nós possamos levar a palavra de Deus, aonde nós possamos levar o acolhimento de Jesus, aquelas pessoas que precisam, que nós possamos ser um Paulo de Tarso, levando aonde, nos 4 cantos do mundo, aonde haja sofrimento e dor, nós possamos levar toda essa energia do Evangelho de Jesus àqueles que necessitam da luz. Que Jesus abençoe cada lar, que Jesus abençoe essa semana, que seja produtiva e edificante para todos nós. E vamos, a cada dia, implementar na nossa vida o orar, o vigiar e orar. E que Jesus nos conforte e nos abençoe hoje para todo sempre. Que assim seja.